Cruzeiro e Bahia nas finais dos seus campeonatos estaduais. Vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre o tema e conta também quais propostas o Corinthians tem em mãos referente aos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. No São Paulo, o tema Alexandro ganha novidades exclusivas para você aqui no canal. Bora falar também sobre Rodrigo Muniz, atleta ex-Flamengo, pretendido pelo Atlético em grande fase no futebol inglês. Falo ainda sobre o Vasco da Gama com uma média impressionante em partidas no Maracanã. Tem as últimas do mercado, bastidores, classificação final da Série A2 do Paulista e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar, sou jornalista esportivo, trabalhando no meio há mais de 20 anos e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração. Antes de passar a informação, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações, combinado? Para começar o vídeo com um rápido giro de notícias e a primeira informação é sobre Vinícius Júnior, que segue brilhando na Espanha com mais gols, mas queria contar sobre o irmão dele. Ele tem um jovem mais novo que ele, o Netinho, que tem 17 anos de idade e está jogando no Sub-20 do Boa Vista. Com uma curiosidade, ao contrário do irmão que é ponta, o Netinho é centroavante e veste a camisa 9, bem menos talentoso do que o familiar famoso, mas está tentando a sorte na Copa Rio, que equivale ao Campeonato do Rio de Janeiro pro Sub-20. Bora contar que Gabriel Sara, ex-jogador do São Paulo, segue fazendo sucesso na Championship, segunda divisão do futebol inglês. Nesse sábado, mais um gol e uma assistência na vitória do Norwich por 3-0 contra o Stoke. O ex-São Paulino já tem 43 partidas, 11 gols e 12 assistências na atual temporada. Parece ser questão de tempo para que o Sara pinte num time grande do futebol inglês. Bora falar agora sobre a Série A2 do Campeonato Paulista, segunda divisão do estadual em São Paulo. Definiu os classificados para a próxima fase. A fase de grupos se encerrou nesse sábado. São Bento, São José, Ferroviária, 15 de Piracicaba, Portuguesa Santista, Juventus, Velo Clube e Noroeste, nessa ordem, foram os 8 primeiros colocados e a partir de agora passam a disputar o mata-mata. Confrontos definidos, São Bento primeiro vai pegar o 8º Noroeste, São José segundo pega o Velo Clube o 7º, Ferroviária terceira pega o Juventus o 6º, o 15 de Piracicaba o 4º pega a Portuguesa Santista, quinta colocada. Comercial e Monte Azul foram rebaixados para a terceira divisão do futebol paulista. Hora de falar sobre o Vasco da Gama. Sua torcida não para de consagrar o Cruz Maltino. É que nos últimos 20 jogos no Maracanã, o Vasco tem média superior a 50 mil torcedores, a média de 52 mil, e ela vai crescer ainda mais depois do jogo desse domingo. Nova Iguaçu e Vasco com mais de 60 mil ingressos vendidos. A expectativa é de que o público presente seja superior ao do domingo passado, quando 61 mil pessoas estiveram no maior estádio de futebol do país. Uma curiosidade importante nesses 20 jogos que eu me referi, que garantem uma média de 52 mil torcedores pro Vasco, 6 tiveram mais de 60 mil pessoas, o 7º será nesse domingo, número impressionante. Tem mais um dado legal, com o jogo desse domingo o Vasco terá 3 dos 10 maiores públicos do futebol brasileiro em 2024, todos obviamente no Maracanã, um contra o Flamengo e os 2 confrontos contra o Nova Iguaçu. Esse é o palpite para Nova Iguaçu e Vasco. Vale a lembrança que no jogo de ida 1-1, novo empate coloca o Nova Iguaçu na decisão, já o Vasco precisa vencer para se assegurar na final. Quero falar agora sobre Rodrigo Muniz, atacante que passou pelo Flamengo antes de se mudar para o Fulham. Nas últimas 2 janelas de transferências, o Atlético Mineiro insistiu demais para sua contratação e parece que o Galo tinha toda a razão. Rodrigo Muniz enfim virou titular do seu clube no futebol inglês e vive grande fase. São 7 jogos e 7 gols marcados com a camisa do Fulham nessa sequência. Nesse sábado, inclusive, ele marcou 2 vezes na vitória do Fulham por 3-0 contra o Tottenham em partida do campeonato inglês. E o ótimo momento do Muniz coincide com a boa fase do Fulham. Nesses 7 jogos são 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, time que convivia muito mais com a parte de baixo da tabela do que com qualquer outra coisa, agora avançando na Premier League. Desse jeito a tendência é que Rodrigo Muniz não volte mesmo para o Brasil e pinte em outro clube do futebol inglês.
atleta cujo contrato vence em junho de 2026, sua avaliação no Transfer Market é de 10 milhões de euros. Bora mudar de assunto e falar sobre um lobby gigante dentro do São Paulo por Alex Sandro. No vídeo da manhã desse sábado, cheguei a contar para vocês que o Muricy era visto internamente como um trunfo na tentativa de contratar o Alex Sandro, lateral que pertence à Juventus, seu vínculo na Itália termina em junho e já está certo que ele não fica. Muricy está tentando fazer pressão para que o Alex Sandro seja contratado, mas eu quero acrescentar uma informação em cima disso. O Muricy não é o único a fazer um movimento para contratá-lo. Ouvi de uma pessoa próxima ao Alex Sandro que 2 atletas do São Paulo também fizeram contatos recentes, pedindo que o Alex Sandro seja contratado. Tenho certeza que o torcedor do São Paulo vai gostar de um dos 2 nomes envolvidos. Primeiro o Lucas Moura, o segundo o James Rodrigues. Curiosidade é que o James esteve perto de sair, pensou em deixar o clube, mas também participou desse movimento. Informação que me foi confidenciada por uma pessoa próxima ao Alex Sandro. Queria completar que o namoro entre São Paulo e Alex Sandro não é novo. Também de acordo com essa pessoa, o Dorival Júnior já havia feito uma tentativa de contratar o Alex Sandro em janeiro. Na oportunidade, o Alex Sandro descartou, agradeceu o convite, ainda tinha mais 6 meses para cumprir com a camisa da Juventus, onde ganha 2,5 milhões de reais por mês. Nicola, então com James, Lucas e Muricy trabalhando nos bastidores, já dá para dizer que o São Paulo vai contratar o Alex Sandro? Calma. Ele já tem propostas para continuar na Europa e para jogar na Arábia Saudita. Ofertas muito superiores do ponto de vista financeiro a tudo que o São Paulo pode oferecer. A tendência é que essa decisão será tomada num futuro não tão distante, mas mais próximo do fim do contrato. O Alex Sandro vai ter que pesar prós e contras antes de tomar sua decisão. A última sobre o São Paulo: Jonathan Calleri não treinou nesse sábado com o restante do elenco, mas segue trabalhando com o objetivo de estar em campo diante do Novo Horizontino no Morumbi nesse domingo, jogo de mata das quartas de final do Paulistão. Hora de te atualizar sobre o Corinthians. Timão tem em mãos 2 propostas nesse momento em relação a direito de transmissão de TV do Campeonato Brasileiro a partir do ano que vem. O Corinthians é o único que ainda não se definiu. Ele saiu da Libra, grupo que já assinou com a Globo, e não faz parte do Forte Futebol. O Forte Futebol havia feito uma proposta ao Corinthians. A resposta não foi dada pelo Corinthians até a última quarta-feira. O Forte Futebol retirou essa proposta e a partir daí o Corinthians passou a navegar e negociar de maneira solo. A primeira proposta foi da Brax, uma agência de marketing do Rio de Janeiro que já tem negócios com o Corinthians. Foi a Brax, por exemplo, quem acertou recentemente as placas de publicidade com Augusto Melo por 240 milhões de reais, contrato de 5 anos ou 48 milhões de reais por temporada. A oferta da Brax é de 240 milhões de reais pelos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro por ano. A Brax ainda se compromete a pagar mais 30 milhões de reais num valor máximo de acordo com a classificação final do Timão no Campeonato Brasileiro a partir de 2025. A Globo fez uma proposta posterior à Brax e ofereceu 240 milhões de reais. Não há esse plus de 30 milhões de reais relacionados à performance do Corinthians. O Timão prefere fechar com a Globo, porque entende que a presença na principal emissora de TV pode assegurar mais valor, por exemplo, a seus patrocinadores. Uma coisa é você ter seus jogos transmitidos na Globo, outra coisa é você ter seus jogos transmitidos em qualquer outra emissora do país. Mas o Augusto Melo tem trabalhado nos bastidores para que a Globo melhore essa proposta e chegue pelo menos aos 270 milhões com bônus que o Timão já tem da Brax. Essa definição deve acontecer nos próximos dias e qualquer novidade eu conto para vocês. Combinado? Bora falar agora sobre finalistas dos estaduais. Quero contar quais times grandes já asseguraram classificação. Enquanto eu faço esse vídeo, o Palmeiras vai vencendo a Ponte Preta por 2-0 e encaminhando a sua vaga nas semifinais do Campeonato Paulista numa fase anterior. Já o Grêmio venceu o Caxias fora de casa, mas esse jogo é de ida. Então ainda há uma partida de volta para a definição do finalista no Campeonato Gaúcho. Grêmio e Caxias se enfrentaram em Caxias do Sul e a vitória gremista foi por 2-1. Quero falar agora sobre o Campeonato Baiano, só confirmar aqui direitinho, é 2-1 para o Grêmio mesmo. No Campeonato Baiano, o Bahia já havia vencido o Jequié por 1-0 e nesse sábado fez 4-1 dentro de casa. Destaque para o Estupiã, autor de 3 gols. O Bahia ainda chegou ao 4º gol com o Rafael Ratão e o único gol, o gol de honra do Jequié nesse confronto de 180 minutos foi marcado pelo Medina já no finalzinho, quando o Bahia vencia por 4-0. Dessa maneira, o Bahia é finalista do campeonato e tem tudo para enfrentar o Vitória, que também venceu no jogo de ida fora de casa o Barcelona. Nesse domingo recebe o Barcelona, podendo até empatar para garantir sua classificação para a grande decisão, se avizinha um Bavi espetacular.
Já no Campeonato Mineiro, o primeiro finalista é o Cruzeiro. Raposa recebeu a Tombense no Mineirão nesse sábado, no jogo de ida, empate 1-1. E na volta o Cruzeiro foi sempre superior ao Tombense, chegou a fazer 1-0 com Arthur Gomes. O segundo gol do Cruzeiro é ridículo, um bate-rebate entre jogadores do Tombense, um chuta no outro, a bola vai pro gol e acaba saindo o gol do 2-0. Tombense chega ao gol do 2-1 graças a uma bola parada. O gol do 3-1 do Cruzeiro sai dos pés de Matheus Pereira e o Cruzeiro vai para a decisão com a melhor campanha do campeonato, aguarda pelo confronto entre América e Atlético nesse domingo, tudo se encaminha para que o Atlético seja o grande vencedor desse confronto, a gente tem tudo para ter um Cruzeiro e Atlético, com um detalhe importante, o Cruzeiro, por ter melhor campanha, joga por 2 resultados iguais e faz a decisão no Mineirão com muito mais público. Jogo de ida marcado para a Arena MRV, jogo da volta marcado para o Mineirão. Acabou agora o jogo do Cruzeiro, vitória por 3-1 da Raposa, grande público no estádio, gol do Matheus Pereira marcado já na fase final, nos minutos finais da partida. Cruzeiro com a melhor campanha garantido na final, agora vai buscar o título e aguarda pelo vencedor de Cruzeiro e América. E você curtiu o vídeo? Esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos assim que surgir notícia. Abraço, tchau!